não é? Que, em primeiro lugar, é importante a gente notar uma coisa. Essa é a primeira palavra que a gente tem que pronunciar quando a gente falar aqui de qualquer coisa com relação à Virgem Maria. É que, se nós formos comparar Deus e a Virgem Maria é um nada diante de Deus. Isso tem que ficar bem claro desde o início. Se o nosso ponto de vista fosse nós olharmos de cima para baixo, ou seja, de Deus para a Virgem Maria é um nada diante de Deus. E isso para nós católicos é um ponto de honra, é um ponto importante, é basilar. Isso aqui é fundamental. E isso está dito no número 14. Não é? Está lá. Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo. Ou antes, não é nada em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Então, vejam, se é esse negócio de cima para baixo, se a gente vai olhar de Deus para Maria, Maria não é nada. Só que esse não é o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista natural é nós olharmos de baixo para cima. E se nós olharmos de baixo para cima, nós iremos ver que Maria está muitíssimo acima de nós. Que Maria está imensamente acima de qualquer criatura. Agora, o que acontece? Que como criatura, claro, é sempre, por maior que ela seja, ela é sempre criatura. Então, a partir de Deus, ela é um nada. A partir de nós, ela é imensa. Ela é grandiosa. Então, vejam que existe aqui um sério problema, não é? Que os nossos irmãos protestantes, não é? Eles insistem nessa primeira coisa, de dizer que Maria não é nada diante de Deus. É evidente. Agora, o problema é o seguinte, você não é Deus, meu irmãozinho. Meu irmão, você não é Deus. Então, você não olha para Maria de cima para baixo. Veja, o protestante que se coloca a olhar para Maria e desprezá-la como um nada, está se colocando na posição de Deus. Você está notando a soberba? Deu para notar? Não sei se deu para notar a soberba. O negócio aqui é complicado. Você olha para Maria e diz que ela é um nada. Que Deus diga isso. Que Deus, a partir do ponto de vista de Deus, Ele diga isso. Isso é perfeitamente justo. Agora, quem é você, rapaz? Quem que você pensa que você é de olhar para esta criatura imensa, magnífica, a mais perfeita de todas as criaturas e dizer que ela é um nada diante de você? Ou seja, diante de você, ela é grandiosa. E é por isso que está escrito na Sagrada Escritura, não é? Que as gerações me chamarão de bem-aventurada. E nós, católicos, obedecemos a Bíblia, obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, considerando Maria grandiosa. Então vejam só. Então a primeira coisa está claro para nós. Diante de Deus Maria não é nada, mas diante de nós ela é muita coisa. Então saia da sua posição de soberba, pare de brincar de Deus, desça do trono do Altíssimo, sai daí, que não te pertence, não é seu. Saia do trono, saia dessa soberba e vem aqui entre os mortais, entre os seres humanos, para olhar para Maria. Você quer olhar para Maria? Olhe desde o seu lugar, rapaz. Você toma vergonha na sua cara e olha a partir do seu lugar. Não brinque de Deus, porque quem brincou de Deus é Satanás, você sabe que ele está no precipício do inferno. Então não brinque de Deus. Isso é muito sério. Então vejam só. Outra coisa que São Luís diz no número 14, e isso é fundamental no início do nosso estudo. Ele diz que Deus não precisa de Maria. Ele diz assim: por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem. Deus não precisa de Maria para salvar ninguém. Está entendendo? Não precisa dela. Deus é absolutamente livre e soberano. Problema, e aqui vem o número 15.
Aí o número 15, vamos para as consequências lógicas, porém, que é o seguinte. Deus não precisa de fato. Ele é absolutamente livre. Mas Deus quis precisar. Ninguém pode negar isso. Ou seja, para que o Verbo divino se fizesse carne, para que Jesus viesse ao mundo, para que o Salvador viesse ao mundo, Deus não precisava de Maria, mas Ele quis precisar dela, e não somente isso, pediu o consentimento dela. O anjo, emissário de Deus, um dos maiores emissários de Deus, o arcanjo Gabriel, foi até a Virgem Santíssima e pediu o consentimento. Então ele não precisa, mas ele quis precisar, livremente. Isso é o livre arbítrio de Deus. Deus tem seus eleitos, Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus prediletos. E sendo assim, tendo Deus seus eleitos, seus escolhidos e seus prediletos, Ele escolheu, Ele prediligiu, Ele elegeu a Virgem Maria. E elegendo a Virgem Maria, está feito. E São Luís, então, tira uma consequência lógica disso, que é o seguinte. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Romanos 11, 29. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então é o seguinte, Deus quis nos salvar enviando o Salvador pela Virgem Maria. Então o princípio fundamental sobre, digamos assim, essa pedra angular sobre a qual está edificada todo o edifício desse tratado e essa verdadeira devoção à Virgem Maria é esse. Que Deus não precisava de Maria, mas Ele escolheu, Ele quis precisar. E uma vez que Ele é imutável, Ele escolheu isso e é assim que Ele vai continuar agindo através dos séculos. Através dos séculos, quando o Filho Jesus se encarna, Ele se encarna através da Virgem Maria. Então, e é isso que está aqui no artigo 1º, né? O primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Então, eu queria que vocês entendessem aqui a lógica, não é? Dessa primeira parte do primeiro capítulo. É muito simples, é muito fácil de entender. A lógica é essa. Deus quis se servir de Maria para encarnar o seu filho. Então, ele continua querendo se servir de Maria para santificar as almas, que é o segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, é uma coisa e a outra. Vamos tentar explicar isso daqui. O que é salvar uma pessoa? Né? Vamos tentar entender isso, porque isso é fundamental. Eu não vou repetir as palavras que estão no tratado, porque é evidente, você pode ler o tratado sempre. Então eu quero aqui acrescentar para dar uma maior compreensão ao tratado. Então vejam só. Deus Pai quer nos salvar. E nos salvar quer dizer que Ele quer gerar o Cristo em nós. Ou seja, uma pessoa salva, uma pessoa que está santificada, uma pessoa que está na graça de Deus, é uma pessoa que pode dizer juntamente com São Paulo, eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Ou seja, é o próprio Jesus que vive em mim. Se é assim, veja só, se é dessa forma, é Jesus que deve ser gerado em mim. Os santos vão gerando Jesus em si mesmos, ou seja, eles vão morrendo, é a mortificação, não é? Vivo, mas não eu é importante.
Ou seja, eu vou me mortificando, eu vou desaparecendo e Cristo vai crescendo. Né? Convém que Cristo cresça e eu diminua, diz São João Batista. Né? Esse é o princípio de todos os santos. Então, o Cristo vai sendo gerado em mim. De tal forma que, vamos falar uma coisa aqui bem fácil, vamos simplificar as coisas. De tal forma que santidade, salvação das almas, é aquilo que o Padre Zezinho pôs de forma tão simples na sua música, não é? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e assim por diante. Ou seja, né? Ou seja, diante de uma situação concreta, o que é que Jesus faria? Então, se Jesus pensaria assim, eu quero pensar como Jesus pensava. Se Jesus faria assim, eu quero fazer como Jesus faria. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas predileções devem ser as escolhas, atitudes, pensamentos e predileções de Jesus. Isso é um santo. Isso é uma pessoa que está no caminho da santidade. É uma pessoa que se deixa, digamos assim, modelar, se deixa configurar ao Cristo. Então, é assim que a gente vai cada vez mais se tornando membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, até que seja gerado o Cristo total. O Cristo total quer dizer a igreja inteira, corpo de Cristo, onde seremos todos no Cristo. Então isso é a salvação. Então veja só, Jesus se encarnou, mas não está terminado aí a obra. É necessário agora gerar o Cristo todo. E este Cristo todo que precisa ser gerado é a igreja. O próprio São Paulo diz isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. É aquilo que São Paulo experimentou, basicamente, na conversão dele no caminho de Damasco. Quando ele, pondo cristãos na cadeia, Jesus disse, para lá, rapaz, é a mim que você está colocando na cadeia. Ou seja, Jesus está dizendo a São Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque uma vez que esses cristãos foram batizados, eles estão colocados no meu corpo, eles são membros do meu corpo e, portanto, está sendo gerado o Cristo neles. É evidente que quanto mais santo eu sou, mais o Cristo está sendo gerado. Isso existe um mais e existe um menos. Os santos, mais santos, como Padre Pio de Pietrelcina, têm uma tal configuração a Cristo que isso aparece até na carne. Não é? Apareceram as chagas de Cristo no corpo dele. Não é? Padre Pio é um dos fenômenos mais estonteantes, mais esplendorosos da graça de Deus, que Deus nos deu no século XX. Então vejam, os santos vão se configurando a Cristo. Ou seja, o Cristo vai sendo gerado em nós. Então, se você entende isso, você entende por que é que Maria é importante. Ou seja, Deus precisava de Maria para mandar seu filho aqui na Terra? Resposta, não. Absolutamente não. Jesus podia ter vindo de helicóptero, de avião a jato, ele podia ter brotado da grama como os cogumelos, né? Ele poderia ter caído das árvores como as mangas, ele poderia ter feito o que quisesse. Jesus poderia sair da toca das raposas, Jesus poderia descer numa espaçonave, como um extraterrestre. Mas Deus não escolheu nenhum desses meios. Deus escolheu pedir o consentimento de uma mulher especial, que ele escolheu porque ele a amou, porque ele a prediligiu. Uma mulher que é criatura, claro. Uma simples criatura. Mas Deus quis usar essa simples criatura para gerar o Filho. E por isso, Deus continua querendo isso. Na cruz, quando a igreja foi gerada na cruz, Jesus olhou para o discípulo e disse, filho, eis aí a tua mãe. Isso quer dizer que Jesus, ao fazer isso, não é? Está dizendo, veja, eu quero continuar sendo gerado nela. Ou seja, o Cristo total, o Cristo que é a igreja, precisa continuar a ser gerado na Virgem Maria. Porque Deus não muda. Então esse primeiro capítulo é muito simples de entender. O primeiro capítulo é basicamente isto. Deus
não precisava de Maria, mas quis precisar, escolheu, e aí a gente só tem que acatar. Nós só temos que inclinar as nossas cabeças e adorar o desígnio divino, a vontade de Deus. Deus sabe mais, Deus é mais do que eu. Ele sabe. Então eu aceito que ele quisesse se submeter à Virgem Maria. E Jesus, né, então, foi gerado nela. Não somente foi gerado nela, ele foi educado por ela. Deus Altíssimo e Santíssimo se submeteu à Virgem Maria. É uma coisa escandalosa, mas está nos Evangelhos, está no Evangelho de Lucas, que Jesus era submisso à Virgem Maria. Ele, Senhor, Criador do céu e da terra. Não é? Quis. Ele quis. Então, o que acontece? Nós também. Maria é necessária para gerar o Cristo em nós. Para gerar o Cristo total. Então é isso que é esse segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, ou seja, na geração do Cristo em nós. Tá bom? Então quer dizer o seguinte. Depois tem um segundo artigo, que é a questão das consequências. Não é? A segunda consequência que eu queria chamar a atenção, diz assim: Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Necessária. Não era necessária para Deus, mas uma vez que Deus escolheu esse caminho, ela é necessária para conseguir a salvação. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante. Tá? Eu sei que o que eu vou dizer não é nada ecumênico, mas eu vou dizer. Porque São Luís diz e eu preciso ser honesto. Não é? Deixa eu até, vou achar aqui a citação, porque depois o pessoal diz que eu estou colocando palavras na boca de São Luís, e o negócio é complicado. Página 33, é o número 30 do tratado. Ele diz assim: quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Atenção. E São Luís, ele é de uma consequência lógica. Ele diz assim: portanto, cuidado, hein? Daqui a pouco eu explico. Por favor, não comecem a jogar pedras no computador que vai estragar seu computador aí, não. Por favor, calma, deixa eu explicar. São Luís diz: portanto, os hereges e apóstatas que não aceitam a Virgem Maria como mãe, não têm Deus como pai. São Luís é de uma consequência lógica, né? É de uma lógica cortante. Muito bem. E aí, padre? Como que nós ficamos nesses tempos de ecumenismo? O que é que nós vamos dizer? Que os protestantes não têm Deus como pai? Então, vamos explicar as coisas, como, aliás, eu acho, é possível, provável, que o próprio São Luís entendesse isso, não é? Mas vamos aplicar nós aqui. Então, eu agora não quero falar com a autoridade de São Luís. Eu estou falando aqui, isso aqui é um raciocínio do Padre Paulo. Portanto, você pode perfeitamente discordar de mim, mas eu quero fazer esse raciocínio, que é o seguinte. Veja, existem protestantes e existem protestantes. São dois tipos. Existe o protestante que verdadeiramente, plenamente consciente, estudado, consciente, rejeita a fé católica. Mas veja só, para fazer isso, para rejeitar a fé católica, ele tem que conhecer a fé católica. Esse é o problema. 99% dos protestantes que eu conheço não conhecem a fé católica. Entendeu? Então, o que é um apóstata, o que é um herege? É aquele que realmente, conhecendo a fé, nega a fé. Mas esse é o caso da maior parte dos protestantes? Provavelmente não. Eu não sou Deus para julgar os corações, né? Só estou dizendo que provavelmente não. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que se convertem ao protestantismo, que saem por aí alardeando, dizendo: eu era católico, e agora conheci a verdade, não sei o que e tal. Você vai investigar, vai ver o quanto eles conheciam a fé católica, eram ignorantes. Ou seja,
a igreja perdeu muito pouco quando essas criaturas saíram, porque não eram católicos de fato. Então o que acontece? O cara não conhecia a fé católica. Então provavelmente esse sujeito, se ele não for culpado de ignorância culposa, ou seja, porque negligente, não quis estudar, não foi atrás, etc e tal, isso e aquilo. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, o sujeito apresentaram para ele uma caricatura de igreja católica, apresentaram para ele, disseram assim, olha, estão vendo essa Maria aqui? A Maria é um ídolo, é um falso Deus, é um diabo em forma de mulher, se você se ajoelhar diante dela, você está adorando o diabo. Imediatamente o cara chegou e disse, cruz credo, não quero não, Deus me livre, né? Eu rejeito essa Maria. Claro, mas qualquer um ia rejeitar. Você pinta a Virgem Maria de capeta, qualquer um rejeita. Entendeu o problema? Agora eu pergunto, essa pessoa realmente renunciou à fé católica? Ou ela renunciou a um simulacro, a uma deturpação, renunciou a uma deformação de fé católica, que foi apresentada a ele como sendo a fé católica verdadeira? Então eu me pergunto, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas eu me pergunto, Deus que conhece os corações, quando for julgar esse sujeito ignorante, que nunca conheceu a fé católica, que quando conheceu a fé católica através da lente distorcida de um protestante. Esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como fé católica. Então, provavelmente, atenção, eu não sou ninguém para julgar os corações, é só uma hipótese. Se esse sujeito não for culpado, ele será salvo pelo 8º sacramento. Qual é o 8º sacramento? Porque eles são 7, não tem 8, tem o 8º sacramento. Que é o sacramento que provavelmente salva mais gente no mundo. É o sacramento da santa ignorância. Ou seja, o sujeito que ignora a verdade e que, ignorando a verdade, vai ser salvo porque nunca conheceu a verdade. Porque não era culpado. Ou seja, chama-se ignorância invencível. Mas cuidado, e atenção, não estou dizendo que toda ignorância desculpa, não. Eu estou dizendo que a ignorância invencível desculpa. Tá? Eu sei disso porque eu fiz mestrado em Direito Canônico e a minha tese de mestrado foi sobre a ignorância, a imputabilidade da ignorância. Né? E existe ignorância invencível. Então, quando eu olho para o povo brasileiro condenado à ignorância pelos seus próprios dirigentes. Por quê? Porque o que a classe governante tem feito com a educação nesse país é um crime. É a imbecilização sistemática de uma nação inteira. A nação brasileira está se transformando numa nação de analfabetos. Né? Deixa eu falar um pouquinho pro pessoal de Portugal. Que talvez o pessoal de Portugal não esteja se dando conta, né, do terror de ignorância que é o católico brasileiro comum. Ou seja, a maior parte, o católico médio, não é capaz de entender tudo o que diz o tratado. A maior parte das pessoas tem vindo para mim e diz assim, padre, eu li o tratado, li, não entendi nada. Ou seja, a maior parte das pessoas está numa situação tal de dificuldade de leitura, não é? Que não entendem o que está escrito aqui. Claro que o tratado não é facílimo,
mas também não é um tratado teológico altíssimo. Então, para vocês entenderem como está a situação.